caso Larissa Manoela vem dividindo muitas opiniões e se intensificou ainda mais com a entrevista que ela deu pro Fantástico. Essa treta não é de hoje, né? Já vem de tempo, muita coisa aconteceu até chegar nesse ponto e no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. E ela abriu mão, gente, de 18 anos de ganhos, 18 anos que ela trabalhou e ela tá abrindo mão de tudo que ela ganhou. Olha que absurdo! Mas antes da gente entrar nessa entrevista reveladora, eu diria no mínimo bombástica, a gente tem que falar que a Larissa Manoela começou há muito tempo atrás, né? A carreira dela começou aos 4 aninhos de idade, gente. Ela era muito pequenininha quando ela foi descoberta por um olheiro num supermercado. Então chegou um cara, né, para os pais da Larissa ali, convidando a menina para participar, sabe desses concursos aí de criança, de beleza e tudo mais? Então, convidou a Larissa, que ganhou esse concurso. Então já aos 4 anos ela já mostrou para que veio e depois muitas agências do Rio e de São Paulo ficaram interessadíssimas em Larissa Manoela. Todas assinaram com ela. E o que aconteceu? Eles saíram lá de Guarapuava, no Paraná, da onde eles eram, né? E começaram a viajar para São Paulo e para o Rio por 2 anos para fazer testes. E o pai dela, que acompanhava ela normalmente nesses testes, ele era representante comercial na época, ele tinha mais flexibilidade. O que me lembra muito Britney Spears, a história dela é parecida. Ela começou ali quase que na mesma idade que a Larissa Manoela, né, cantando em concurso e tudo mais. E a mãe dela sempre levava ela nesses testes, isso acontece muito. E aos 6 anos de idade, a Larissa já começou a brilhar na TV. Foi a estreia dela na GNT, numa série de comédia. Então ela despontou ali, aos 7 anos de idade, ela já sabia o que ela queria, determinada. A mãe dela lá preocupada, né? Ela conta que tem uma história que ela tava se perguntando, ai, será que vai dar certo e tudo mais, que ela aos 7 anos, gente, chegou pra mãe dela e falou, calma mãe, vai dar tudo certo, é isso que eu quero fazer da minha vida. Gente, a partir daí ela não parou mais, ela fez musical, comercial, teatro e começou no cinema em 2011 num filme chamado Essa Maldita Vontade de Ser Pássaro e logo em seguida ela estrelou ao lado de Selton Mello. Selton Mello é um super ator, aclamadíssimo, né? Ela fez esse filme que ficou mega famoso e foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro. De novo, Larissa mostrando pra que veio, né? Vocês assistiram esse filme? É um filme bem emocionante, a atuação dela é bem legal também. Selton Mello não precisa nem comentar, né? Vale a pena conferir, viu? E no ano seguinte foi que ela ganhou maior exposição na TV, na internet. Ela fez Maria Joaquina em Carrossel, na nova versão de Carrossel, né, no SBT. Ai, gente, eu amo essa novela, Professora Helena. Ela foi protagonista de algumas novelas no SBT ali, entre elas Cúmplices de um Resgate, que ela fez Irmãs Gêmeas. E em 2016 ela lançou um livro, gente. Então, além de ser cantora, de ser atriz, de ser modelo, ela também é escritora. Lançou um livro chamado O Diário de Larissa Manoela. E em 2017 foi novamente protagonista com As Aventuras de Poliana, isso no SBT também. Então aqui, só por tudo isso que eu listei, gente, vocês já conseguem ver que ela fazia 500 coisas ao mesmo tempo. Não sei se a infância dela foi tão legal, porque ela trabalhou a infância inteira. Já maior de idade, a Larissa, ela começou a dar uns passos a mais, uns passos mais altos na carreira. Ela fechou um contrato de 3 anos na Netflix. Gente, a Netflix é gigantesca, é uma oportunidade maravilhosa, né? Pra quem tá saindo aí da TV aberta, ela fechou por 3 anos esse contrato e entregou um filme chamado Modo Avião. E 1 mês após a estreia desse filme, bateu recorde. Foi o filme mais assistido da Netflix na história de um filme que não é em inglês, né?
Em 2019, ela anunciou a saída do SBT e atingiu o sonho da vida dela e de muito ator, de muita atriz por aí, né? Que é a Rede Globo. Ela fez Além da Ilusão, uma novela que ela interpretou as irmãs Elisa e Isadora, dessa vez não gêmeas, mas irmãs em tempos diferentes. E a mãe de Larissa Manoela, a dona Silvana Taques, ela fez uma ponta nessa novela. E a Globo, todo mundo sabe, eles são super restritos, né? Eles não deixam nenhum ator, nenhuma atriz da casa participar de nenhuma outra emissora de TV, ou plataforma de streaming, ou o que quer que seja. E a Larissa Manoela foi a primeira a quebrar isso, quebrar esse padrão aí, mantendo o contrato simultâneo com a Netflix e com Dona Rede Globo. Aí, gente, aqui começa a treta com os pais. Ela, por ser muito pequena, né, todo esse tempo, começou aos 4 anos, gente, é óbvio que ela não vai ter acesso à conta bancária, aos investimentos, ela não vai nem entender do que se trata. Então é normal que até os 18 anos, que normalmente, né, a tutela é dos pais, que eles tomem conta disso. E isso me lembra do Macaulay Culkin, lembra do Menininho de Esqueceram de Mim, gente? Esse filme é maravilhoso, né? Fez aí parte de vários natais nossos na televisão brasileira, nas tardes da Globo ali. Saudade desses filmes, viu? E ele já falou algumas vezes que durante ali a vida até os 18 anos, os pais dele administravam o dinheiro, que estava tudo certo, que eles cuidavam do dinheiro dele. Mas o Macaulay Culkin foi um outro exemplo de ator mirim, né, que sofreu abuso psicológico e também físico do pai. E aos 15 anos, gente, pensa, Larissa Manoela com 7 acalmando a mãe, esse aí com 15 processou o pai dele por abuso físico, por abuso mental. E disseram também que os pais dele brigaram pela fortuna dele, que era aproximada de 17 milhões de dólares na época de Esqueceram de Mim ali, quando eles estavam se divorciando. Isso acontece muito e é aí que começa o problema. No caso da Larissa Manoela, depois que ela atingiu a maioridade, ou seja, que ela já começou a tomar umas decisões importantes, como a Netflix, como a Globo, não parou essa tutela dos pais e esse controle em cima do dinheiro. Aparentemente, ela ainda pedia, até os dias de hoje, até uns meses atrás, dinheiro, gente, pra até comprar milho na praia. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Pra vocês terem uma ideia, a Larissa Manoela, ela tem um patrimônio, segundo o Globo, avaliado em 30 milhões de reais. É muito dinheiro. Ela tem mais de 80 produtos licenciados no nome dela e é uma das celebridades que mais fatura com publicidade no mundo. E aí eu me pergunto, será que nesse meio do caminho que a mãe viu todo esse potencial que a Larissa tem, né, todo o dinheiro que ela fazia, não se perdeu essa relação de mãe e filha aí? Segundo o jornalista Lucas Pazin, essa relação não é de agora que está estremecida. Já vem de anos, já vem de 3 anos pelo menos que as duas andam se estranhando, elas não estão concordando, a Larissa quer fazer uma coisa da vida, a mãe dela quer outra, a mãe dela começou a meter muito bedelho na vida dela, pessoal, com namorado, com um monte de coisa, aí começou a atrapalhar tudo. Ela já vinha dando indícios aí de um tempo pra cá que a relação dela com a mãe dela não era essas mil maravilhas. Ela sempre postando fotos fofinhas, né, declarações, sempre na Disney. Todo mês essas pessoas estavam na Disney. Larissa Manoela ia pra Disney toda hora. Tinha uma relação um pouco tóxica nos comentários da mãe pra ela, de aparência. A mãe mesmo contou o que ela falava para Larissa Manoela quando ela estava se aprontando para ir lá para os eventos, para gravar uma novela. Abre aspas. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca 800 vezes de vestido. Porque eu digo, esse não tá bom, esse tá feio. Sou tão sincera que teve um dia que eu falei, Larissa, quer saber? Vai com qualquer um, porque lacrar hoje você não vai. E ela terminou com uma risada. E ela continua, hein? Abre aspas.
eu sou muito sincera com a Larissa, sou muito real com ela. Às vezes eu digo, Larissa, você tá horrível, mas não é para baixar a autoestima dela. Pelo contrário, é um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar, disse a mãe de Larissa Manoela. A Larissa, inclusive, reagiu a esse comentário da mãe dela, dizendo que quem tem uma mãe assim não precisa de inimiga. Gente, isso me lembra muito a história do Michael Jackson quando ele era criança, ali na época dos Jacksons 5, que ele era um sucesso, mas ele era minúsculo, ele era muito pequenininho, e o pai dele é que cuidava da carreira dele. Disse que o pai dele fazia muito bullying em cima dele, falava do nariz dele, das espinhas dele, do cabelo. E vocês sabem o que aconteceu, né? Chegou um momento, gente, depois de tudo isso, dessa relação começar a ficar tóxica, passar de relação de mãe e filha para uma relação mais comercial, vamos dizer assim. De acordo com o Metrópolis, os pais da Larissa, eles sofreram ali com a síndrome do ninho vazio, já que a atriz saiu da casa deles, do teto deles ali, então eles não tinham tanto controle, tanto poder sobre a vida dela. E depois disso, como eu disse anteriormente, né, a mãe sempre metendo o bedelho nos relacionamentos da Larissa Manoela, não foi diferente com o atual noivo dela, inclusive, eles não são namorados, o André Luiz Frambach. Eles ficaram noivos em Fernando de Noronha no ano passado, no final do ano passado, e a mãe dela ali começou a meter o bedelho, começou a mencionar ex-namorado de Larissa Manoela, o Léo Cidade, deixou de seguir a Larissa e o André, e a Larissa deve ter ficado puta da vida, foi lá e retribuiu com o quê? Likes em posts falando dos pais dela. Abre aspas. Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas, sim, e a pressão sempre começa financeiramente. Babado, né? Aos 22 anos, ou seja, recentemente, a Larissa passou a não querer ser acompanhada mais por Silvana em todos os trabalhos, não queria mais a opinião da mãe muitas vezes ali para tomar as decisões da vida dela, tanto pessoal quanto profissional. Nada mais justo, né, gente? E aí que começou a piorar tudo isso. Rolou ali a participação da Larissa Manoela e do namorado num podcast. Rolou tanta indireta ali, gente, eu achei, dela falando, né, que eles não eram ricos. Ele também, apesar de trabalharem desde criança, ele menciona isso, apesar de trabalhar desde criança, a gente não é rico. Aí Larissa fala, mas a gente é rico de saúde, isso que importa, não sei o quê. Não, nem tudo são flores, mas a gente cada vez mais está galgando o nosso caminho. Eu acho que a gente ser rico de saúde já é muito, sabe? O resto a gente corre atrás pra buscar ser rico em outros âmbitos, em questões financeiras. A gente tem que ser rico de saúde mesmo. E foi nesse bololô todo aí que André, namorado de Larissa Manoela, postou o que seria uma mensagem de amor pra mãe dele no Dia das Mães, né? Só que ele aproveitou para mandar uma indireta, ou melhor, uma direta, nos pais de Larissa Manoela. Abre aspas. Mãe, você me ensinou que isso aqui vale mais que qualquer coisa. O sentido de família. E o sentido de família jamais seria aprisionar, se aproveitar, sugar, tirar. Pelo contrário, sempre foi apoiar, reforçar, educar, fazer evoluir. Alfinetou André. E foi nesse mesmo Dia das Mães, gente, que a mãe da Larissa Manoela fez uma parceria com uma marca de pijama. Eu não entendi nada. Eu acho que a relação delas já deveria estar estremecida, elas já deveriam estar tretadas. E a mãe foi fazer a campanha de Dia das Mães sozinha. Que estratégia de marketing é essa, minha gente? Nunca vi isso na vida. E foi passando o tempo, a Larissa ela foi descobrindo ali umas movimentações na conta bancária dela. Estavam meio suspeitas porque não tinha coisa batendo com coisa. E eu acho que não é nem questão só do dinheiro em si, né? Estão mexendo no meu dinheiro, estão fazendo investimentos sem a minha autorização. Acho que o buraco é mais embaixo. E foi aos 22 anos
que Larissa Manoela anunciou para o mundo que iria se tornar a própria empresária. Abre aspas. 22 anos de idade, 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser a minha própria empresária, disse Larissa Manoela. Depois de todo esse trelelê, os pais da Larissa Manoela culparam outra pessoa, né? Sempre assim, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. E eles colocaram a culpa no namorado dela. E o estopim dessa briga, gente, foi lá em 2021, quando os pais da Larissa Manoela resolveram vender a mansão dela lá em Orlando por 5 milhões de reais sem a autorização dela. Isso foi o que a Larissa falou, tá? A ideia de investimento nessa mansão, o que foi? Foi para alugar a casa por temporadas para fãs que fossem para Orlando, e os quartos da casa eram temáticos, de acordo com o que aconteceu durante a carreira da Larissa Manoela. Diz que eles alugavam essa casa por 3 mil reais a diária. E aí os pais, né, falaram, não é mais um bom investimento, vamos vender e tudo mais. Larissa Manoela ficou passada da vida dela e ela resolveu pedir uma auditoria dessa casa. Só que quem que fazia essa auditoria? Os próprios pais da Larissa. E eles vieram a público negando que foi sem consultá-la, que foi em comum acordo, na verdade, com Larissa Manoela. Abre aspas. Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, supostamente feita à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. As pessoas, eu acho que tem que parar de romantizar um pouco essa questão aí de são pais, estão cuidando, é só um cuidado deles. Tem gente que explora sim, não tô dizendo que é o caso aqui, mas que acontece, acontece. E agora, recentemente, gente, o Fofocalizando, eles divulgaram um babado envolvendo os pais da Larissa, o carro deles e o noivo da Larissa. Disseram que a Larissa queria dar o carro dos pais de presente pro noivo. Eles não toparam, falaram, não vamos dar o carro, mas a gente vende por um valor muito abaixo, né? E diz que foi isso que aconteceu e que ele depois tentou vender o carro por valor de tabela FIP, alguma coisa assim, só que ele teria lucrado em cima disso. Larissa Manoela e André vieram a público para desmentir essa história, tá? Aqui, gente, eu acho que foi uma questão muito acima de bens materiais, de dinheiro, de posses e tudo mais. Eu acho que foi mais uma questão de se sentir traída pelos pais, né? De achar ali, eu tô sozinha, não posso confiar nos meus próprios pais. É triste, e mais uma vez citando Britney Spears, me lembra muito da recente história dela ali, acho que é o caso mais recente disso, inclusive na mídia, que é o Free Britney, que teve um movimento aí para libertar Britney Spears de uma tutela eterna do pai dela, da família dela ali. Desde 2008, durou até 2021, pensa! Trabalha a vida inteira desde pequenininha, sustenta a família inteira, vende mais de 100 milhões de discos no mundo, é considerada a princesa do pop. Pra quê? E além de tudo isso, o Fantástico trouxe histórias exclusivas aí que até então ninguém sabia ao certo como tinham acontecido, e a Larissa Manoela expôs alguns áudios da mãe dela. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar, mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. E conforme ela foi fuçando ali, né, para entender o que estava acontecendo com as finanças, como estava a divisão dos lucros dela, dos pais dela e tudo mais, tinham 3 empresas ali no meio, tá? Então era um rolo, gente, que no fim ela não ficava com nada. Em março desse ano, ela ainda foi tentar uma negociação com os pais para dividir novamente esses lucros aí de forma justa, e ela pediu 60% para ela, 40% para os pais, e o advogado voltou dizendo: não, vamos fazer o contrário,
40 para você, 60 para os seus pais. Briga vai, briga vem, eles chegaram num acordo de 50% para cada um, mas os pais ainda pediram um extra ali, um lucro em cima dos ganhos dela por um determinado período de tempo, o que não pareceu muito justo, né? Ela disse que não vai rever na justiça esse valor, ela vai deixar os 18 milhões com os pais dela ali, e ela sabe que ela tem um caminho brilhante aí pela frente. Como ela disse, ela só tem 22 anos, tem muita coisa ainda para acontecer. Os pais, claro, já emitiram mais uma carta dizendo que existem algumas inverdades aí no depoimento de Larissa. É triste, gente, é triste. O que vocês acharam disso tudo, gente? Me contem se vocês acompanham Larissa Manoela desde sempre, se vocês gostam do trabalho dela. Eu acho que essa história vai dar muito pano pra manga ainda, acho que não vai acabar aqui. Eu acho que é só mais um novo capítulo essa entrevista aí do Fantástico. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas a gente espera que tudo termine tranquilamente, que Larissa siga a vida dela em paz, que de repente volte aí, se reconcilie com os pais, né? Que ninguém merece ficar brigado com os próprios pais. A gente espera por um final feliz nessa história toda, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o like, isso ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí tudo o que você achou, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, beleza? Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Beijo!